Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje é extremamente relevante para nós que buscamos a perfeição conscientemente. É perdão e libertação. Sabemos que em outras oportunidades foram estudados pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs a questão do perdão. E nunca é demais recordarmos as lições que Jesus nos trouxe, mostrando-nos o roteiro para a nossa felicidade eterna. Certa feita, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus assim: Mestre, quantas vezes irei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E o Divino Mestre Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Presumimos com a resposta do Senhor que o perdão deve ser ilimitado, que o perdão deve ser incondicional e deve ser indistintamente, ou seja, nós devemos entender que quando perdoamos, nós nos libertamos daqueles que em algum momento se opuseram a nós, se declararam nossos adversários, nossos inimigos, nossos perseguidores. O próprio apóstolo Pedro, ele trabalhou essa capacidade de perdoar. E sempre que eu converso com os nossos irmãos de doutrina, a resposta é sempre unânime. Eu espero que neste momento não seja quando eu faço a seguinte pergunta: perdoar é fácil? É uníssona a resposta. Todos dizem que não. Por quê? Por que nós temos tanta dificuldade em perdoarmos aqueles que um dia nos escandalizaram? O próprio apóstolo, ao longo do tempo, foi se aprimorando por se esforçar em vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, peço licença para contar-lhes um episódio da vida de Pedro que, para nós, provoca algumas reflexões muito importantes a esse respeito. Diz o espírito de Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, na lição O Natal do Apóstolo, que Pedro, pela última vez, saiu do cárcere aos 80 anos de idade. Cabelos brancos, passos firmes, cabeça erguida, e ele caminhava para o seu suplício. Os soldados romanos faziam a segurança do cortejo. E algumas mulheres e crianças procuravam burlar a vigilância dos romanos para beijar-lhe as mãos. Pedro estava com muitas saudades do Senhor Jesus. Ele pensava no amado Mestre, recordando-se dos seus ensinamentos, dos lugares por onde ele andara, distribuindo pão, verdade, consolação, esperança. Lembrava-se das crianças desvalidas, das mulheres que sofriam de angústias, de aflições. E ele, Pedro, pensava em Jesus. Um dos soldados, chamado Sertório Aniceto, percebendo a veneração em torno da figura do apóstolo, porque os próprios soldados sabiam que ele curara alguns dos seus amigos e familiares, o que ele fez? Disse assim para o apóstolo:
ande, judeu imundo, ladrão, que os postes da arena se envergonhariam com você. E Pedro em prece, rogando a Jesus que enviasse trabalhadores robustos para a boa nova. E o soldado continuou: chegou a sua hora, bruxo. E Pedro caminhando sereno, pensando na Galiléia distante, chegou no lugar onde os soldados iriam martirizá-lo. Ele mal percebeu que eles o desnudaram e vararam com cravos suas mãos e pés. O dia estava se pondo, a noite estava começando a cair. E Sertório Aniceto, vendo que o apóstolo não morria, pegou uma pedra e jogou contra a sua cabeça. Imediatamente o sangue esguichou. Pedro sentiu um torpor e desprendeu-se do seu corpo, sentindo-se leve, feliz. Ouvia os lamentos das mulheres, das pessoas que o respeitavam, que o conheciam. Olhou para o céu e percebeu que uma figura humana, como que transfigurada de estrela, descia do alto. E a 2 passos, ele reconheceu Jesus. Teve o impulso de ajoelhar-se e beijar o chão que Jesus pisava. Mas o Senhor lhe estendia braços amorosos, com um sorriso inovidável. E, conchegando Pedro em seus braços, o levou para as esferas da luz eterna. Pedro, ele, com Jesus, foi conhecer as maravilhas do cosmos. Ele reencontrou antigos afetos. E, um dia, quando ele estava se reajustando à vida no mundo espiritual, Jesus retornou àquela esfera que o próprio Mestre preparara para ele, Pedro, e disse-lhe: Pedro, podes descansar o quanto quiseres, mas quanto a mim, não posso ficar. E Pedro perguntou: onde vais, Senhor? Jesus mostrou-lhe um canto no espaço, que Pedro adivinhou ser o nosso planeta Terra. E Jesus disse-lhe: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, o descanso não me será lícito. E Pedro disse: a mim também, Senhor. E ambos desceram para o mundo. Era o período do Natal. Eles foram até Roma, na Via Ápia, em um grande cemitério as pessoas se reuniam, algumas recordavam do natalício do Senhor. E Jesus aproximou-se do ouvido de Pedro e disse-lhe: Pedro, alguém te chama. Pedro olhou e viu um homem carregando uma criança enferma nos braços. E ele reconheceu-se Sertório Aniceto, aquele pretoriano, que mentalmente pedia-lhe perdão, que mentalmente dizia-lhe que estava arrependido e rogava-lhe que curasse seu filho amado. Pedro não se fez rogado e foi imediatamente até onde Sertório Aniceto estava, osculou-lhe a testa e afagou a criança com todo o seu amor, que imediatamente recobrou a saúde. Abriu os olhos, sorrindo, e abraçou o pai como a ave terra que retorna à segurança do ninho. Sertório Aniceto compreendeu que naquele instante o apóstolo respondeu às suas rogativas. E, para ele, Sertório Aniceto começava uma nova vida. E para Pedro, o trabalho continuava. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que no princípio Pedro encontrou dificuldades que são peculiares a nós também podemos mudar a nossa capacidade de perdoar. Porque dizem alguns que eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Então não perdoou, criatura. Eu perdoo, mas aqui se faz, aqui se paga. Então não perdoou, meu irmão,
minha irmã. Porque perdoar não é esquecer. Esquecer é um problema fisiológico. É você recordar-se da ofensa sem ressentimentos, sem retroalimentar aquela mágoa. É você perceber aquele que te ofendeu como quem traz imperfeições, que também você pode tê-las. É o exercício da indulgência. Mas prossigamos. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Por volta de 1915, os turcos otomanos cometeram uma das maiores tragédias da história da humanidade. Um verdadeiro genocídio. Foram mortos mais de 1.500.000 armenos. E, numa aldeia da Armênia, chegou um comandante com seus soldados, adentrou uma casa singela e lá ele atirou no pai, na mãe de 2 filhas. A de 12 anos ele a jogou para que seus soldados a violentassem na praça pública até a morte. E a de 15 anos ele a levou para sua casa de exploração sexual. Passou o tempo, a guerra acabou. A jovem conseguiu evadir-se, fugiu, foi para a Turquia, fez um curso de enfermagem e foi trabalhar no hospital de Istambul. Certo dia, o diretor do hospital aproximou-se dela e falou: temos aqui um paciente que vai ter poucos dias de vida. Ele tem chagas por todo o corpo, exala mau cheiro, é um moribundo. Eu preciso que você cuide dele. Ela, perfeitamente. E ela foi até onde o paciente estava. Quando viu aquele homem, ela o reconheceu, mas começou a cuidar dele com todas as suas forças. Chegou a emagrecer de tanta dedicação, dia e noite, com todos os cuidados com aquele homem que estava condenado à morte pela própria enfermidade. Mas, para a surpresa de todos, passaram-se os meses, 6 meses, e o homem recobrou a saúde. E chegou o dia da sua alta, e ele foi agradecer ao diretor. E o diretor disse: não é a mim que o senhor tem que agradecer, mas sim aquela jovem. E ele foi conversar com ela. Quando ele a cumprimentou, ela respondeu. Ao responder, ele percebeu um sotaque armeno. E disse: mas você tem um sotaque armeno. Ela falou: sim, eu sou armena. Eu conheço o Senhor. O Senhor esteve na minha aldeia. O Senhor matou os meus pais. O Senhor jogou a minha irmã para que seus soldados a matassem em praça pública. Mas o quê? Você ainda cuidou de mim? Você não teve ódio? Sim, eu tive muito ódio. Mas sabe o Senhor que eu aprendi com um homem que nós devemos perdoar. Eu sou cristã. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, formulemos essa questão: será que nós, se estivéssemos no lugar desta jovem, nós conseguiríamos perdoar aquele que ceifou as vidas dos entes que nos são mais caros no mundo, que nós mais amássemos? É para pensarmos. Porque Jesus, ele perdoou todos os seus algozes, todos aqueles que o perseguiram, todos aqueles que tramaram para a sua morte na cruz injusta. Ele auxiliou a todos aqueles espíritos no reerguimento, no retorno ao caminho da evolução, como nós a entendemos. Porque todos nós, quando não perdoamos, nós ficamos agrilhoados
algemados, ainda vinculados a esses desafetos. Certa pessoa disse que quando nós não perdoamos e ficamos com raiva do outro, da outra, é como se estivéssemos segurando carvão em brasa para lançar o semelhante. Mas nós nos queimamos. E quando se trata de ingratidão? Alguém já passou por esse momento na vida da ingratidão, da infidelidade, da traição? Vejamos o que diz André Luiz no livro Do Mundo Maior. Um jovem fizera a maioridade. E ele trabalhava com um homem que tinha uma empresa de quinquilharias. Ele aproximou-se do seu patrão, que se tornara seu tutor, e disse-lhe que queria receber por todos os anos trabalhados. O homem recusou-se e falou assim: não, eu não vou pagar-lhe pelos anos trabalhados, porque eu tive despesas para criá-lo, mas posso localizá-lo em negócios vantajosos. Mas o rapaz também não aceitou. E eles começaram a discutir. No auge da discussão, da ira, o jovem matou o seu tutor. O que ele fez? Ele foi até o cofre, retirou uma quantia significativa de recursos amoedados, deixou um outro tanto e fechou a empresa, porque o patrão estava dormindo lá naqueles dias por conta de que a sua esposa estava viajando de férias com os filhos. Então ele foi embora para casa. No outro dia, dissimulado, ele, sabendo que a porta estava trancada, porque ele mesmo assim o fez, ele chamou um policial para que ambos arrombassem a porta da loja. E assim, lá estava a cena. Os policiais deduziram que se tratava de um latrocínio. Então, eles organizaram o inquérito. Ele, muito presto, dedicado, disfarçado, ele auxiliou no inventário, chorou com os familiares daquele que ele matara, por conta das fragilidades das autoridades da época. O caso foi arquivado. Passaram-se alguns dias, ele mudou de cidade, com aqueles recursos que ele se apropriaram indebitamente, ele montou negócios e multiplicou a sua riqueza. Acontece que ele não conseguia esquecer do crime hediondo que praticara. Ele estava sempre lembrando-se do que ele fizera, pela sua ingratidão. Então, ele começou a sentir culpa. E, no plano espiritual, aquele de quem ele tirou a vida, assim que despertou, passou a persegui-lo. Então ele sentia a culpa e o outro o desejo de vingança. E ligou-se mentalmente a ele e passou a obsediá-lo dia e noite. Durante o sono, ele, Pedro, que havia tirado a vida de Camilo, lutava com este ao desprender-se do corpo físico. Durante o dia, Camilo ficava ali bombardeando a mente de Pedro, naquele desejo de vingar-se, com muito ódio daquele que um dia ele tivera como se fora seu filho. Esta situação foi se arrastando e Pedro pensou em casar-se para que de alguma forma atenuasse aquela perturbação mental em que ele se via envolvido. Conheceu uma mulher, elevada moralmente, casou-se com ela e tiveram 5 filhos. Por um tempo ele começou a esquecer do seu crime, mas começou a recordar-se com a mesma ênfase, com a mesma intensidade de outrora. E ficou doente. Foi para o hospital e rogou a Deus que o ajudasse.
que o auxiliasse, que o libertasse daquela situação difícil, porque ele tinha responsabilidades. E nós sabemos, e aqui vai um adendo, que nenhuma prece fica sem resposta. E Jesus, que tem espalhados por todo o globo os mensageiros do seu amor, da sua sabedoria, enviou uma entidade muito iluminada, chamada Cipriana, para que socorresse não só Pedro, mas também Camilo. Então diz o Espírito André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que ela, com o auxílio de Calderaro, organizou o ambiente espiritual para poder conversar com aqueles dois espíritos adversários. Então Pedro foi retirado temporariamente do corpo físico através do sono, levado à presença de Camilo. Estavam presentes o espírito Calderaro, que era mentor de André Luiz, e o próprio. Então, ela, antes de conversar com eles, ela fez uma prece. E ao orar, ela ficou muito iluminada. Aí ela envolveu os dois espíritos em sua energia luminosa e eles a viram, bem como aos outros espíritos que estavam participando daquele momento. E Pedro, ao ver aquela entidade feminina, belíssima pela sua luz, pela sua presença, ajoelhou-se, dizendo que, ó Mãe do céu, não sou digno de receber a sua visita. Acreditava ele que estivesse na frente de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela falou para ele que não era quem ele estava pensando que fosse, mas que ela foi mãe e que gostaria, a partir daquele instante, de ser a sua mãe espiritual. Pedro, diante da luz daquela entidade sábia e amorosa, confessou: eu matei um homem. Ela disse: eu sei. E a partir daquele minuto em que ele confessou, ela começou a conversar com ele, mostrando-lhe o seu erro, mas não como quem acusa, não como quem julga, não como quem lavra sentença condenatória, mas sim como quem compreende que o outro falhou, porque nós também estamos sujeitos às nossas quedas, e nós também somos espíritos perfectíveis, e que ele deveria ter ajoelhado e pedido perdão àquele de quem ele tirou a vida. E ela falava com tanta meiguice, com tanta ternura, para que o perseguidor também pudesse ouvi-la, porque ela tinha a intenção de também demover aquele perseguidor, aquele adversário, dos seus intentos, dos seus objetivos. Chegou a vez dela falar com Camilo, que estava de pé, como que merecesse ou não percebesse a misericórdia do céu que naquele momento os estava envolvendo. E ela perguntou para ele: o que estás fazendo, Camilo? E ele apontou o dedo para Pedro e disse: eu odeio. E ela falou: mas você sabe o alcance deste sentimento? E mostrou-lhe que realmente Pedro errara, mas que muitos que são vítimas se tornam pior do que aqueles que os vitimaram. Aproveitam para destilarem a peçonha da serpente que vinga. E naquele momento em que ela estava conversando com Camilo, que Pedro também acompanhou o diálogo, ela pediu a Calderaro e André Luiz que ajudassem a levá-los até a casa de Pedro. E assim fizeram. Em lá chegando, Camilo pôde ver a mulher de Pedro na costura, a criança menor nos livros
das primeiras letras. E aí, ela, Cipriana, falou assim com Camilo: o que eles têm para merecerem o que está acontecendo com Pedro? O que eles te fizeram de mal? Pedro agora é um homem honrado, é trabalhador, é um chefe de família. E aí, Cipriana foi mostrando para ele, Camilo, que aquele Pedro de 20 anos atrás, pois foram 2 décadas de perseguição, se modificara. E com pouco mais de 50 anos de idade, já estava apresentando sinais de senilidade, de velhice, estava enfermo. E aí, envolvendo Camilo em sua energia divina, em seu amor maternal, ele, Camilo, não suportou. Explodiu em lágrimas e disse a ela: não são as suas palavras que me convencem, mas os seus sentimentos. Eu quero esquecer. E pediu a ela ajuda. E ela o abraçou. E abraçou Pedro como uma mãe amorosa, aconchegando os filhos muito amados. Ele, Camilo, seria encaminhado para uma instituição e lá preparar-se para reencarnar-se. E Pedro, livre da perseguição de Camilo, ele recobraria a saúde, não apenas na questão física, mas também da sua mente, e continuaria cumprindo com as suas responsabilidades. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, será que Camilo, no primeiro momento, conseguiu perdoar Pedro? Nós sabemos que não. Então, quando falamos que é uma construção, é fato. Nós vamos construindo essa capacidade, esse sentimento nobre que nós devemos buscar. Questão 886, em O Livro dos Espíritos, perguntou o professor Allan Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, perdoar é uma caridade. E é sábio aquele que perdoa. E vamos aproveitar, enquanto estamos no mundo, com aqueles que nós já tivemos algumas diferenças, alguns conflitos e ainda guardamos ressentimentos. Vamos buscar na prece a força necessária para que as nossas energias sejam restauradas. Porque o bem, este é ilimitado. O mal tem data limite, tem data de validade. Então vamos pedir a Jesus que nos inspire, que ilumine os nossos sentimentos, que divinize os nossos pensamentos, para que nós sejamos aqueles que, se alguém, por infelicidade, nos dirigir uma palavra mais ofensiva, ou que faça algo que nos entristeça, vamos entregar a Jesus, compreendendo que nós também podemos errar, que nós também podemos ser, em algum momento, os ofensores, os perseguidores, aqueles que não perdoam. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Recordando Jesus: perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.